Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Débora, tá? E eu vou ser a professora da disciplina de Radiologia e Fotografia Odontológica. Alguns já me conhecem, a gente já trabalhou em outras disciplinas juntos, outros não. E aí eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar a disciplina, certo? Essa primeira aula ela é mais introdutória, eu quero que vocês tenham uma noção sobre o que a gente vai estudar, então eu tentei abordar um pouquinho cada assunto que a gente vai trabalhar mais detalhado nas outras aulas. E aí, com relação a atividades e material, eu vou criar uma classe, certo, para a gente, no Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, e aí eu vou disponibilizar com vocês o códigozinho, e a gente vai trabalhar a partir dele, tá? Eu vou liberar mais materiais, além dos que a gente vai trabalhar em aula, eu vou liberar, às vezes, alguns artigos, algumas questões que a gente pode trabalhar, e aí fica mais dinâmica a aula. No decorrer da semana, a gente pode tirar dúvidas, fazer algum tipo de grupo de estudo, certo? Então, vamos lá iniciar a aula, tá? Eu vou ficar pequenininha aqui. E aí, vocês vão ter uma visualização melhor dos slides, tá? Então, assim, meu nome é Débora, como eu falei, tá? Aqui eu sempre gosto de colocar um pouquinho sobre a formação, meus contatos, né? Para vocês terem realmente essa liberdade. Pode falar comigo, tanto pelo e-mail, quanto pelo telefone, esse é o WhatsApp, e também pelo Instagram, né? Eu sempre respondo todos os meus alunos por todos esses canais, tá, pessoal? Com relação à minha formação, eu sou graduada em odontologia pela UFCG, certo? Tenho aperfeiçoamento em prótese fixa sobre dentes naturais, pela Unifip. Estou cursando atualmente, né, a pós-graduação em cirurgia oral menor, também uma pós-graduação, especialização lato sensu em higiene ocupacional pelo IFPB, certo? E estou concluindo meu mestrado em saúde pública na Universidade Estadual da Paraíba. Então, a gente vai realmente fazer essa parte mais introdutória da disciplina de radiologia odontológica. Eu vou dividir ela mais ou menos nessa aula introdutória, certo? Posteriormente, a gente vai delimitar melhor essa parte de anatomia, essa parte de materiais, de biossegurança. E aí, no final, a gente vai falar bastante sobre a parte de imaginologia, tá? Essa parte de fotografia, tomografia e outros exames que entram nessa parte mesmo de imaginologia, tá? Então, por que, né, fazer essa solicitação de exame radiográfico, né? Por que utilizar da radiografia no dia a dia? Então, assim como os outros ramos da radiologia médica, né? Os exames odontológicos, eles são utilizados como uma maneira de ser complementar, né? Então, nem sempre o que a gente vê clinicamente vai conseguir fechar o diagnóstico da melhor maneira. Então, a gente usa de alguns artifícios, então, de alguns exames de sangue, né? Hemograma, leucograma, enfim, esses exames, e também dos raios-x, certo? Das radiografias, na verdade, né? Então, a gente utiliza muito isso na rotina odontológica, tá? Porque nem sempre a gente consegue ver o dente, ver se tem alguma lesão. Então, assim, eles são importantíssimos na avaliação bucal, no diagnóstico, para fechar o tratamento correto, para oferecer a melhor terapêutica, tá? Com ele, a gente consegue ver traumas, patologias, a gente entende melhor qual a melhor biópsia que deve ser solicitada de acordo com aquela imagem que a gente está vendo. Então, é realmente muito utilizado no dia a dia clínico e tem uma importância enorme para a nossa vida, certo? Tanto para fechar diagnóstico, para controlar melhor a terapêutica, às vezes para estudo mesmo, alguma coisa, por exemplo, na parte ortodôntica, né, a gente solicita para fazer o estudo da arcada, para entender melhor como vai tratar aquele caso. Então, são diversas finalidades, tá? Eu gosto sempre de falar um breve histórico, né? Porque, assim, nem tudo acontece, às vezes, por acaso. Então, assim, sempre muitas pessoas estão envolvidas. E aí, com a radiologia, não foi diferente, né? Ela começou a ser difundida graças à invenção de um físico alemão, certo? Röntgen, em
1895, desculpa. E ele fazendo experimentos, né, acabou descobrindo essa questão da radiologia mesmo, da radiografia, né? E aí eu coloquei essa imagem aqui da mão da esposa dele, que é bem famosa. E assim, essa descoberta acabou levando ele a ganhar vários prêmios, certo? E até hoje a gente utiliza e é bastante grato a ele, né? Então, assim, ele observou, né, nos experimentos dele com relação ao desaceleramento, né, dos elétrons. E aí ele notou que as sombras eram formadas ao sobrepor objetos entre uma tela fotográfica e as fontes de raio-x, né? Então ele percebeu que deixaria essas sombras ficariam registradas nos filmes fotográficos. Claro que antigamente eram filmes bem mais robustos, né? Não tem essa mesma tecnologia de hoje em dia, mas assim, ele já conseguiu fazer esse registro da mão da esposa dele. E aí, desse primeiro passo, foram acontecendo mais pesquisas e hoje a gente tem a tecnologia de filmes ultrassensíveis, de aparelhos cada vez mais potentes, né? Uma palavra assim, que acabam registrando bem mais rápido. Já temos a parte de radiologia digital, né? Dos aparelhos digitais, que também expõe menos, tem menos chance de erros, enfim, a gente vai falar mais na frente um pouquinho sobre isso, tá? E aí eu trouxe esses termozinhos que às vezes a gente acaba confundindo um pouco. Eu confesso que até eu às vezes troco, né? A gente acaba trocando no dia a dia, mas só para a gente lembrar mesmo que radiologia ela vai ser o ramo da medicina que se dedica ao estudo e emprego dos raios-x e de outras energias radiantes, com fins diagnósticos e terapêuticos. Então, assim, radiologia, na verdade, é o estudo, certo? É a disciplina. Você paga a disciplina de radiologia. E radiografia, ela é o registro fotográfico de uma imagem produzida pela passagem de uma fonte de raio-x através de objeto. Então, assim, o que a gente pega, né, para analisar é a radiografia, tá? Às vezes acaba confundindo esses termos, eu coloquei só a quesito de curiosidade para a gente não ficar trocando no dia a dia, no nosso linguajar clínico, né? Sempre ter esse cuidado. E aí eu coloquei um pouquinho, certo, sobre os exames radiográficos que a gente mais utiliza na rotina odontológica. Tem alguns que são utilizados muito na rotina de hospitais, e aí eu iniciei mais pela rotina clínica mesmo, aquela rotina de consultório. Então, o mais utilizado, com certeza, é a periapical, certo? Aquela que geralmente a gente faz de um dente que, por exemplo, tem uma cárie extensa, a gente quer ter uma noção se a cárie já atingiu polpa, ver se tem alguma lesão. Então, geralmente é o mais solicitado, ajuda muito a concluir um diagnóstico correto, né? Temos a radiografia interproximal, né, que geralmente ela tem uma técnica modificada, com os posicionadores a gente consegue obter ela mais facilmente, e aí você consegue ter essa noção no espaço interproximal dos dentes mesmo, às vezes para ver uma cárie interproximal, né, uma cárie oculta, então ela é muito utilizada para isso, tá? Temos também as radiografias oclusais, pessoal, elas são bem mais difíceis de se tirar no dia a dia, assim, eu confesso que não são muito solicitadas no dia a dia, pelo menos na minha experiência clínica, tá? Mas, assim, a gente solicita em alguns casos, então, às vezes, para ver um supranumerário, para ver algum tipo de lesão, tá? Então, elas também são utilizadas no dia a dia. O filme, obviamente, é um pouco maior do que aqueles que a gente está acostumado, certo? A película, né? Ela é um pouco maior, então também existe a técnica para se fazer, certo? A gente vai falar posteriormente sobre um pouco dessas técnicas, de posicionamento, de cabeça, de aparelho. E aí também tem essa que é muito utilizada, tá? Que é a radiografia panorâmica, né? Geralmente não é todo consultório, clínica que faz. Então, a gente, em consultórios rotineiros, geralmente no dia a dia, o que é que acontece? Faz a parte intrabucal, tá? Essa de periapical, interproximal, oclusal. E essa parte panorâmica, geralmente, você encaminha, né, para o paciente para uma clínica especializada. E daí, depois, ele traz novamente essa imagem. Ou hoje, como já tem essa tecnologia digital, né, eles fazem o envio para qualquer celular, aparelho, e você recebe rapidamente essa imagem, tá? E aqui são algumas outras que
você acaba convivendo mais com esse tipo de imagem em hospitais, né? Então, tem a de face, lateral, de arco zigomático. Então, são vários tipos de radiografias que a gente pode acabar utilizando para fechar o diagnóstico correto de determinado caso, né? E aí, quanto aos riscos, né, ao paciente, muita gente morre de medo de fazer uma radiografia, acha que vai desenvolver alguma doença, mas assim, né? Tanto pesquisas, e hoje a gente já sabe que as doses de radiação nas radiografias usadas na odontologia, né, as intrabucais, a parte panorâmica, são bem pequenas, certo? São doses muito pequenas. Então, as pesquisas mesmo, já existem estudos que comprovam que o risco associado ao uso dessas técnicas, né, radiográficas, tanto intrabucais, as panorâmicas, tomografias odontológicas, ele é muito menor do que o risco de radiação de fundo ambiental mesmo, que a gente acaba ficando exposto. Então, a parte de radiação cósmica, radiação de solo, raios ultravioletas. Então, assim, além dessas doses serem pequenas, a gente tem que lançar a mão, né, das medidas de biossegurança, que a gente também vai falar. Tanto na parte de biossegurança quanto aos raios, né, como também das infecções cruzadas. Então, assim, tem todo um protocolo para ser feita essa radiografia, não é feita de qualquer forma, certo? Então, assim, tanto a parte de desinfecção, né, do aparelho, a parte de aventais que se utiliza para se evitar, focando bem na parte de raio-x, né, das radiações. Então, assim, geralmente se lança mão do quê? De aventais plumbíferos. Então, tem a parte de tórax, tem a parte de tireoide, que é super importante. E tudo isso faz com que minimize, né, ainda mais os riscos ao paciente. Também existem cada vez mais aparelhos que são ultra rápidos, filmes super sensíveis, que acabam expondo ainda menos, né, o paciente a esse tipo de radiação, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho agora dos aparelhos, certo? De raio-x. Geralmente, o que é que a gente encontra no mercado? Né? Os fixos, que eles não podem ser retirados de onde foram instalados, ou eles ficam no chão, ou parede, ou teto, e eles são mais usados em clínicas, tá? E hospitais. Então, assim, geralmente eles ficam fixados lá em uma sala, e o pessoal vai até lá, o paciente, né? Tem uma sala específica para isso, vai até lá e faz a tomada radiográfica, né? Faz a radiografia lá. Então, eles ficam fixos em uma salinha, geralmente. Tem a sala do raio-x, né? Acontece muito em hospital, como foi falado. Tem os móveis, que eu coloquei até a figurinha dele aqui, essa primeira figura, certo? Que muitas clínicas acabam tendo já esse aparelho móvel. E aí vai depender do investimento, vai depender da infraestrutura que se tem, né, na clínica. Na verdade, os móveis são essa figurinha de baixo, tá? Desculpa. Os portáteis que são a de cima, tá? Os móveis são aqueles que têm os bracinhos, que a gente acaba vendo, tá? Nos consultórios, nas clínicas. Eles acabam tendo rodinhas e aí você consegue movimentar ele pela clínica. Mas geralmente eles também ficam em alguma sala, tá? Você só movimenta para um lado ou para o outro. Porque mesmo assim eles são um pouquinho pesados, né? E aí os portáteis, que são esses que você consegue levar de um local para outro, e aí realmente depende do seu investimento, né? Do espaço, do seu público-alvo, enfim, depende de muitas coisas. E aí, como eu até destaquei aqui, tá? Para vocês lerem posteriormente, para a escolha do tipo de aparelho, né? De raio-x, a ser adquirido pelo profissional, tem que ser levado em consideração principalmente o espaço físico que o aparelho vai ser instalado e também a especialidade, né, praticada. Então, vai ser de acordo também com o objetivo do cirurgião dentista, né? Porque, por exemplo, para fazer a parte de ortodontia é necessário que se tenha a parte panorâmica. Então, tem que ver uma sala para realmente instalar aquele aparelho, né? E aí, falando mais um pouquinho, ó, o aparelho mais comum, como eu falei, presente na maioria das clínicas, né, é o de radiografia periapical, fixos ou móveis, tá? Podendo realizar diversos exames, mas restrito a exames intraorais, tá? Então, são aqueles geralmente de radiografias periapicais, interproximais e oclusais.
Os exames extraorais devem ser realizados utilizando o equipamento de radiografia panorâmica, tá? E aí o mesmo aparelho, quando equipado, né, quando ele está instalado, ele também pode realizar radiografias de perfil antero-posterior, tá? E postero-anterior. Aquelas imagens que eu mostrei para você, de perfil, né? Mostra arco zigomático, enfim, depende da finalidade de qual imagem você quer obter, tá? E aí, quais os requisitos, né, ideais para que você compre o aparelho, para que se tenha um aparelho em uma clínica? Então, ele precisa ser o quê? Seguro e exato, tá? Ele precisa estar bem calibrado, ele precisa fornecer uma imagem de qualidade, né? Então, ele precisa ser seguro, precisa ser exato. Geralmente, nos aparelhos, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês mais de perto, tá? Um aparelho. Então, assim, geralmente ele vem com a descrição de quanto tempo se aplicar, né? Ele vem com sua calibração exata para que você obtenha a imagem com a maior qualidade possível, que não fique submetendo ao paciente a várias exposições, né? Ele tem que ser capaz de gerar raio-x com escala desejada de energia e com adequados mecanismos para dissipação de calor. Então, assim, dentro do aparelho lá de raio-x tem vários componentes que devem atuar da melhor forma, tanto para gerar raio-x, né, tanto para dissipar esse calor que é formado, tá? Ele tem que ser fácil de manusear e posicionar, né? Não adianta de nada ser o melhor aparelho, sendo que ele seja super complicado. Por mais que a gente sempre estude, geralmente eles têm um padrão de confecção, né? Para que você sempre consiga manuseá-lo da melhor forma. Tem que ser estável, equilibrado e firme quando posicionado o cabeçote, né? Vocês vão ver, eu vou mostrar lá as partes do aparelho mais na frente um pouquinho. E aí o cabeçote é a parte que a gente utiliza para fazer a movimentação e fazer a radiografia, né? Então, precisa que ele fique parado, fique estável, né? Porque se ele mexer, vai acabar distorcendo a imagem, vai perder qualidade, vai ter que repetir novamente. E simples de operar, né? Como falei, precisa, não tem que ser super difícil, que talvez o profissional tenha que fazer um curso para entender como ele funciona. Claro que tem aparelhos que precisam de um determinado programa, coisas assim, para você aprender a manuseá-lo, mas o importante é que ele seja fácil de se entender e de se operar, tá? E aí, quanto aos componentes, então eu vou falar um pouquinho, certo? Principalmente desse fixo, desse móvel, que a gente acaba vendo mais, que são para as radiografias intrabucais, tá? Então, em relação à sua constituição, né, os aparelhos são formados por 4 tipos de componentes, tá? Temos o cabeçote, que é onde se encontram os transformadores de alta e baixa tensão, o tubo de raio-x, filtro de alumínio, diafragma de chumbo, óleo circundante e cilindro localizador. Vou mostrar para vocês na imagem mais na frente, tá? Todas essas partes a gente consegue também visualizar quando eu mostrar a figurinha na próxima aula de como funciona, a melhor forma de posicioná-lo, né? Como fazer a manutenção do aparelho para que ele não venha a se deteriorar muito rápido. Então, tem uma forma de você limpá-lo, guardá-lo, para que não aconteça essa destruição, né, mais rápida. Temos o corpo ou painel de controle, tá? Que é essa partezinha que vem geralmente as instruções, vem o botãozinho para você ligar, né? Fazer a radiografia. Então, são as partes elétricas, tem interruptor, marcador de tempo, seletor de tempo de exposição, luzes e sinais sonoros que permanecem ligados durante o tempo de exposição, indicando que o aparelho está produzindo radiação, né? Uma coisa importante é de lembrar que só vai produzir isso quando você aperta lá o botãozinho. Fora esse tempo lá, quando você aperta o Start, né, para fazer a radiografia. Fora isso, o aparelho não vai estar emitindo certa radiação. Então, é sempre importante ver se desligou certinho o aparelho, se ele zerou, né? Eu vou dar essas dicas para vocês de como funciona esse aparelho, tá? Temos o braço articulado, tá? Então, ele permite os movimentos do cabeçote nos planos horizontal e vertical para o posicionamento e direção do feixe de raio-x. E a base, que ela vai poder ser fixa ou móvel, né? Eu coloquei aqui 2 imagens, certo? Essa aqui, essa primeira, certo? Essa mais para minha esquerda, no caso. Então, vocês podem ver que ele está fixado, está na parede. Então, vai mexer só o braço, tá? Esse braçozinho articulado.
E essa parte aqui, final no braço, é o cabeçote, tá bom? Vou passar aqui, esse outro é o móvel, então vou mostrar aqui para vocês mais detalhado, né? Então a gente tem, ó, o cabeçote, é essa partezinha aqui que tá marcada na seta, tá? Então é essa que vai possuir todos aqueles componentes, e é por aí que você vai posicionar no paciente para obter a radiografia, tá? Então também tem que saber essa parte de anatomia, a parte de posicionamento, que a gente vai falar um pouquinho mais nas técnicas radiográficas posteriormente, para que se posicione da melhor forma e não vá ter distorção de imagem. Porque se você coloca, às vezes, muito perpendicular, ou às vezes muito paralelo, então tudo isso vai influenciar na sua imagem final, tá? O painel de controle, então, aqui que você tira o controle, né? Você vai, geralmente faz aquela... se afasta um pouquinho para fazer o start, para fazer a radiografia. Então, nessa partezinha aqui não dá para ver, certo? Mas geralmente tem uma tabelinha indicando, por exemplo, para uma radiografia periapical de molar. Então, tem indicando o tempo que você precisa colocar para realmente obter uma imagem com muita qualidade, né, no final. Temos o braço, certo? Então, ele geralmente se movimenta. A gente consegue movimentá-lo para posicionar, seja na parte esquerda, na parte direita, seja na parte esquerda, né? Então, você vai posicionar de acordo com a região que você vai querer a imagem, certo? E a base? Neste daqui, a gente vê uma base móvel, tá? Então, você consegue movimentá-lo. Tem rodinhas, você movimenta para um lado, para o outro. Isso facilita muito no dia a dia. Quando é fixo, você vai movimentar só o braço, geralmente ele é um pouco maior, então a cadeira vai estar posicionada também de uma forma que você vai conseguir movimentar tanto para o lado direito quanto esquerdo, para cima, para baixo, né, de acordo com a imagem que você vai querer, tá? E aí, falando um pouquinho da radiografia panorâmica, certo? O aparelho é o ortopantomógrafo, tá? E ele vai ter dois lados. Um desse lado, ele tem o tubo que emite os feixes de raio-x, e o lado oposto, ele tem um detetor para captá-los, tá? Eu vou mostrar a foto mais posteriormente para vocês entenderem. E aí o aparelho ele usa apenas uma pequena dose de radiação ionizante para obter a imagem, tá? Depois ela vai ser enviada para a tela do computador. Então, a gente falando já na parte digital, antes tinha que fazer aquela obtenção, né, no filme mesmo, mas hoje em dia a maioria já é tudo digital, já vai para o computador, a gente já envia a imagem, então é bem mais rápido o processo todo, tá? E apesar da cavidade oral ser uma estrutura curva, né, que às vezes a pessoa acaba não entendendo, a gente tem essa curvatura, certo? O aparelho de panorâmica, né, da radiografia panorâmica, ele consegue obter uma imagem plana sem afetar a visualização dos seus componentes. Lembrando que, às vezes, a gente recebe com algumas distorções, tá? Então, sempre que vai fazer a análise da imagem, tem que entender que pode ter uma pequena distorção milimétrica, tá? Alguns milímetros. Então, em relação a nervo, às vezes pode estar um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo. Então, também não pode desconfiar 100%, né? No quesito, assim, de achar que ali está exatamente igual. Você tem que ter cautela também quando for realizar o procedimento, né? Mas, assim, a imagem é muito boa. Você consegue ter uma noção de tudo que está acontecendo, né? Você vê parte óssea e tudo mais. E facilita muito o diagnóstico de determinadas patologias, certo? E aí, hoje, as clínicas radiológicas mais modernas, né, lidam com um aparelho digital, certo? E aí ele permite a edição e compartilhamento das imagens em qualquer dispositivo. Então, é muito comum hoje em dia que, às vezes, a gente já vá na clínica, eles fazem, já enviam para o seu dentista, você já volta e já faz o procedimento que você tem que fazer, tá? Porque realmente está muito rápido, está bem tecnológico já. Então, aqui, certo, a gente tem o aparelho, tem os vídeos que eu vou disponibilizar para vocês de como funciona. Então, tudo isso vai estar um material extra, tá? Na nossa sala de aula, lá no aplicativo que eu vou falar para vocês. E aí, aqui é a nossa imagem radiográfica, tá? Lembrando que todas essas imagens são da internet, pessoal. A gente consegue estudar por bastante coisa lá também. Sempre tem imagens com casos clínicos,
de análise radiográfica, enfim, depois eu também vou disponibilizar para vocês alguns outros materiais que eu posso, tá? Aqui falando um pouquinho dos riscos, né, que eu já tinha alertado, mas eu resolvi falar novamente para vocês entenderem sobre as medidas de biossegurança, certo? Então, assim, tanto para a parte intrabucal que a gente faz em consultório, quanto para a parte lá de extrabucal, certo? Sempre a gente utiliza, né, os aventais, que eu vou mostrar a foto para vocês, tá? E aí, como eu falei, as doses são realmente mínimas, tá? Então, tem medidas que a gente acaba tomando no dia a dia para minimizar mais ainda isso, tá? Então, assim, eu coloquei a foto, então, uma dúvida que as pessoas têm, tem para paciente infantil? Tem sim, tem os modelos para paciente infantil. Criança também faz radiografia, claro que a gente tem os casos indicados, tá? Mas às vezes num trauma a gente precisa saber como está o germe do dente, né? O permanente. Então, assim, tem cada caso a gente tem que avaliar, tá? Não vai fazer radiografia no paciente aleatoriamente, né? Tem que existir realmente uma justificativa, mas claro que você, como profissional, você vai explicar ao paciente tudo isso, né? Que são doses mínimas, que ele vai ser protegido pelo avental, tá? Então, o importante também é você deixar o paciente sempre a par de tudo, né? Você explicar todo o procedimento, explica como vai fazer a radiografia, explica sobre o filme, explica que ele não pode se mexer, e aí quando a gente for falar das técnicas, eu vou reforçar esses cuidados que a gente fala para o paciente, orienta e explica para ele a melhor forma de ter essa imagem, certo? E aí as medidas de proteção, né? A gente usa aventais plumbíferos, como eu falei, filmes ultra rápidos, que são super sensíveis, aparelhos sempre calibrados, então é muito importante que seja feita essa manutenção nos aparelhos, certo? E processamento automático, né? Já tem toda essa tecnologia digital, né? Então, às vezes a gente vai fazer lá na máquina escura, né? Na câmara escura, então acaba velando o filme, enfim, tem que tomar esses cuidados também na parte de processamento, né? Na próxima aula a gente vai trabalhar mais essa parte de técnicas, tá? De conhecer melhor, às vezes até por dentro do aparelho, um pouquinho para vocês entenderem em relação a essa manutenção, e aí também vamos falar sobre o processamento, tá? Então é isso, essa primeira aula é mais introdutória para vocês terem uma noção sobre o que a gente vai trabalhar, certo, pessoal? E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, eu vou disponibilizar tantos materiais dessa aula, quanto outros materiais extras para a gente ficar fazendo um trabalho mais dinâmico durante a semana, certo? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom?